será também como o faminto que sonha, que está a comer, porém acordando sente-se vazio, ou como o sedento que sonha que está a beber, porém acordando, eis que ainda desfalecido se acha e a sua alma com sede. O que essa palavra está dizendo? Está dizendo assim, é como se você tivesse com muita fome. Se tivesse com muita fome e você fosse dormir com fome, e na hora que você dorme, você tem um sonho. Você sonha que você está num banquete, e lá nesse banquete tem tudo quanto é tipo de comida. Lá, a comida que você mais gosta. Qual a comida que você mais gosta, presbítero? Macarrão com costela no chão? Qual a comida que você mais gosta, irmão Claudemir? Arrozinho, feijão e ovo frito. Imagina, se eu tiver um sonho, eu não quero sonhar com ovo frito, não. Sonhar pelo menos com uma picanha fatiadinha, assadinha, né? É como se você tivesse com muita fome. Esse texto está dizendo isso. É como se você tivesse com muita fome, você fosse dormir e lá no seu sonho você sonhava que você está num banquete, que você comia a melhor comida que existe. Você come, se sacia. Só que quando você acorda, o corpo continua com fome. Você fala, puxa, eu participei de um banquete maravilhoso, mas o corpo continua com fome. É como se você estivesse lá no deserto com sede, você dormisse e sonhava que estava lá tomando uma água fresca, e quando você acorda, a sede continua. É o que o texto está dizendo, olha lá. Será também como o faminto que sonha que está a comer, porém acordando, sente-se vazio. Ou como o sedento que sonha que está a beber, porém acordando, eis que ainda desfalecido se acha, e a sua alma com sede. Assim será toda a multidão das nações. Ou seja, não é um problema, é um problema mundial de todas as nações. Assim será todas as nações que pelejarem contra o monte Sião. O que é essa fome na alma? O texto está dizendo que você dorme, você sonha, mas você não tem saciedade. Vai existir, olha lá, sempre a sua alma, a alma estará com sede. São aqueles que pelejam contra o monte Sião. O que é o monte Sião? O monte Sião é o templo. O monte Sião é onde foi construída a igreja. É a região do Moriá. É aonde Abraão levou Isaque para ser sacrificado. Ali naquele lugar, mais tarde, Salomão construiu o templo. Então o monte Sião é aonde as pessoas saíam e iam lá para o monte Sião adorar a Deus. Hoje não tem mais o templo, só tem a parede. Eles chamam de Muro das Lamentações. É uma das paredes do templo só que ficou em pé, e ali eles se reúnem na frente da parede da igreja, do templo, e eles oram, adoram a Deus. Na época de Davi eles faziam romagem, iam até lá, e lá no monte Sião estava o templo. Por isso que Davi falava assim: eu olho para os montes, de onde me virá o socorro? Ele está falando do monte Sião, a igreja. Então toda vez que você lê Sião na Bíblia, Sião representa o templo, a morada de Deus, aonde Deus manifesta a sua glória. E o porquê que as pessoas estão com saciedade da alma? É como ele está dizendo que essas pessoas que pelejam contra a igreja,
contra o templo é como o faminto que dorme com fome, sonha que está a comer, mas quando acorda a fome está lá. O que é isso? O que ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer que quando a gente luta, quando a gente tem uma resistência, guerrear significa resistir. Quando a gente cria uma resistência, quando a gente faz resistência contra a igreja do Senhor Jesus, a gente sempre vai sentir esse vazio. O Espírito Santo não tem plenitude. Mas como que é essa resistência? Não tem pessoas que estão agora lá em casa falando assim, eu não preciso ir. Não tem pessoas que vêm para a igreja uma vez por mês? Não tem pessoas que vêm para a igreja uma vez por semana? Isso é resistência contra o templo. Elas não entendem que Deus é quem edificou o templo. De todas as coisas que Deus fez no mundo é maravilhoso. Deus fez a água, Deus fez o oxigênio, Deus fez as plantas. Só que o templo não é invenção humana. Deus abriu o céu e mostrou para Moisés o templo. Olha aqui, Moisés, aqui tem um templo. Você vai fazer aí porque eu quero estar no meio do meu povo. Enquanto não tinha o templo, Deus não manifestava. Então, olha a importância. Por isso que existem pessoas, não caia nesse erro, que criam essa resistência. Hoje eu não vou, hoje eu não preciso, não vou na Santa Ceia, não vou fazer parte do grupo, não vou me envolver no grupo da limpeza, não vou me envolver no grupo do evangelismo. Eu simplesmente vou. Eu não tenho nada o que fazer, eu vou. Quem sabe eu arrumo uma namorada lá. Quem sabe eu arrumo um namorado lá. E como que está a vida da pessoa? É ou não é? Isso é guerra. Não tem. O que está lotado agora? Você passar em frente a uma academia agora, como que está a academia? Esses dias eu estava vindo da nossa igreja do Ouro Verde, abriu uma academia onde era uma igreja. Eu falei para minha esposa, eu falei, que incrível, né? Na igreja, o estacionamento do lado, punha lá 3, 4 carros. Hoje nem cabe carro no estacionamento. É aquele monte de carro. Quando era a igreja, dava para você comprar meia dúzia de carro. Agora que é a academia, é carro na rua, para todo lado. Eu falei para minha esposa, ai que loucura um negócio desse. E isso é criar resistência contra a igreja. Não que a gente não tem que ir para a academia. Claro que você tem que ir. Você tem que treinar o seu corpo. Você tem que preparar o seu corpo. Mas é só isso? Você precisa fazer o quê? Você precisa também buscar a Deus. Então tem gente que está lá para quê? Treinando o corpo, malhando para quê? Para ficar bonito. Não é por saúde, não. Tem muitos que estão ali por saúde. Não é por saúde, é para se amostrar. Aí a pessoa consegue aquele corpo lindo, bonito, sarado. Só que ela ainda vai sentir um vazio. Ela fala, eu conquistei o corpo que eu queria. Eu consegui o corpo que eu queria. Estou malhado, olha, todo mundo olha na rua para mim. Só que ainda dentro dela, ela está sentindo que está faltando algo. É ou não é? Aí ela vai, ela faz o que ela queria. Ela se envolve, o desejo dela é sexual. Ela se envolve com outras pessoas, acaba se envolvendo com outras pessoas. O desejo que eu tinha era trair minha mulher. O desejo que eu tinha era trair meu esposo. Aí conseguiu, está lá se envolvendo, arrumando um, outro e tal. Aquela orgia danada. Só que no fundo ela fala, eu já fiz tudo isso. Já participei de orgias, já tive homens, mulheres. Só que a minha alma ainda está vazia. É o que o texto está dizendo. É como o faminto que vai dormir com fome, sonha que está num banquete, só que quando acorda, a fome está lá. Ou seja, é só um sonho que essas pessoas têm. Mas na realidade, a alma ainda está com fome. É o que o texto está dizendo. Por quê? Porque elas estão com resistência contra quem? A palavra de Deus. Assim eu dei um exemplo da academia, é no trabalho. É ou não é? Tem pessoas que estão lá trabalhando. Está criando resistência contra o quê? Contra a igreja, contra a palavra. E aí, irmão, você não está indo na igreja? Estou trabalhando, bispo. Estou trabalhando até tarde.
estou trabalhando dia à noite, nas minhas folgas ainda eu faço bico. E a pessoa trabalha, o dinheiro entra por uma mão, sai pela outra, e o vazio continua ali. É ou não é? A pessoa trabalhou bastante, comprou o carro que queria, gostou do carro, só que ainda continua o vazio ali. A pessoa olha para o carro todo dia e continua aquele vazio. Comprei o carro que eu queria. Aí ela olha para o carro todo dia e ainda está aquela tristeza. Por quê? Porque ela sonha que está comendo. O alimento não está vindo. Não sei se você está entendendo o que eu estou dizendo, que a palavra de Deus está transmitindo para você. Isso é libertação. Isso ajuda a gente a libertar de alguns pensamentos. Então, assim é no trabalho, assim é na escola. Não tem gente que estuda, gosta de estudar. Não, bispo, eu gosto de estudar, meu negócio é estudar. Termina uma faculdade, começa outra, vai fazer cursinho, está sempre com um livro, estuda, lê. Mas a alma ainda está com fome, a alma ainda tem um buraco, tem um vazio lá dentro. Por que Abraão foi chamado de o pai da fé? Porque foi com Abraão que tudo começou. O monoteísmo e o cristianismo começou com Abraão aonde? Aqui no Monte Sião. Quando ele foi levar Isaac para sacrificar. Olha o que preencheu o coração de Abraão. E é isso que vai ter que preencher o seu coração. Hoje eu vou dar a receita que Abraão recebeu. Por quê? Porque Abraão, ele era o homem mais rico. Deus fez que ele se tornasse o homem mais rico. Se você ler Gênesis capítulo 13, você vai ver que Deus o enriqueceu tanto. Abraão era riquíssimo. Só que mesmo assim ele morava em tendas. Ele tinha dinheiro para construir uma cidade inteira. Mas ele morava em tendas. Por quê? Por quê? Porque Deus mostrou para ele a nova Jerusalém. O próprio Jesus falou: Abraão viu os meus dias. Deus abriu o céu, ele viu, ele contemplou. Deus mostrou para Abraão: da sua descendência vai vir o Messias. Deus mostrou a nova Jerusalém para ele. Quando Abraão viu a nova Jerusalém no céu, que Deus revelou para ele, nada saciava a alma dele. Ele não se importava em construir uma casa linda. Ele estava morando em tendas, esperando a nova Jerusalém descer do céu. O foco dele estava na nova Jerusalém. Então aonde ele ia, ele não se importava. Você quer ir para onde, Ló? Eu vou. Vai para lá, vai para onde você quiser. Ele tinha dinheiro para construir uma cidade. Mas ele continuou morando em tendas, porque a alma dele se saciava dele receber a nova Jerusalém. Ele ficou a vida inteira esperando a nova Jerusalém descer. E ele se sentiu satisfeito, sendo rico, sendo milionário, dormia no chão, esperando a nova Jerusalém vir. É isso que acontece com aquele que recebe a plenitude do Espírito Santo. O Espírito Santo mostra para ele que existe um reino que está preparado para nós desde a fundação do mundo. Esse reino Abraão viu, e nós vamos ficar focados nesse reino. Você não vai dar importância se o seu carro é novo, se a sua roupa é nova, se a sua casa é verde, ou se a sua casa é amarela. Você está preocupado em morar na nova Jerusalém, onde as ruas são de ouro, aonde os rios são como de cristais. Isso é a plenitude do Espírito Santo na sua vida. É quando você olha, bispo, saiu um loteamento aqui no condomínio mais famoso de Valinhos, é o Sanssouci. Só mora milionário ali. Aí você pensa como Abraão: não estou nem aí, eu estou esperando um outro condomínio vir aqui na terra, ele se chama Nova Jerusalém. A nossa vida passa a ser pautada nisso. Você consegue entender quando eu digo que é tudo por tudo? Enquanto você não entregar tudo, Deus também não entrega o tudo. Deus não vai entregar 90% do Espírito Santo. Deus não vai entregar 30% do Espírito Santo. É tudo ou tudo.
Nós estamos aqui, meu Deus. Se tiver que ir preso, a gente vai. Se tiver que morrer, a gente morre. Se tiver que enfrentar o inferno, a gente enfrenta. Nós não estamos nem aí. Nós entregamos tudo, porque o Senhor vai entregar tudo para nós. É isso. Isso é a plenitude do Espírito Santo. Isso é a plenitude. Isso Abraão sentiu. Abraão sentiu isso de perto. Por isso que ele morou em tendas a vida inteira. Virou um nômade morando em tendas, mesmo tendo dinheiro para comprar Jerusalém 20 vezes. 20 vezes. Todas as posses, as propriedades. Quanto mais ele pensava que não tinha, mais Deus dava. Chegou uma hora que ele nem cabia mais na cidade, nem ele e o sobrinho dele falou: olha, nós não estamos cabendo aqui. Você já pensou você não caber dentro de uma cidade? De tanta riqueza. Mesmo assim, ele podia falar: agora eu vou me estabelecer aqui, vou construir aqui um palácio para mim, porque ele tinha dinheiro. Mas depois que ele viu a Nova Jerusalém, o coração dele ficou lá, ó. O coração dele ficou lá em cima. Ele saía lá e Deus falava para ele: conta essas estrelas aí, fica olhando mesmo para o céu. Pode contar. Abraão, Deus mostrou para ele que o Messias viria dele, da descendência dele. Abraão parou de dar importância às coisas da terra. Ele só queria estar lá com Deus. E nós podemos alcançar isso. A promessa do Espírito Santo dada para Abraão está em nós. Bispo, eu não sou da descendência de Abraão, não sou de nenhuma tribo de Israel. Mas olha o que diz o livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 14. Esse texto liga você na promessa de Deus. Olha lá. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. Quem são os gentios? Todos os outros povos da terra que não são judeus. Para que a promessa de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. A promessa chegou até você através de Jesus Cristo, através do Messias. Você tem direito a essa promessa. Então, irmão, não se preocupa com a cor que está a sua casa. Não se preocupa que ano, que modelo que é seu carro. Ah, bispo, eu não estou no melhor trabalho do mundo. Não se preocupe em estar no melhor trabalho do mundo. Não se preocupe em vestir a melhor roupa. Não. Não que se você puder, você não. Se você puder, você compre, claro. Mas o seu coração não pode estar nisso. É ou não é? Tem gente que junta dinheiro lá, 10 mil reais, para comprar um iPhone e sai na rua e ainda perde a vida por causa de um telefone desse. Não se preocupa se a sua vida está no iPhone, na roupa, no trabalho, na profissão. Se preocupe em ter o nome escrito no livro da vida. Essa é a plenitude que o Espírito Santo te dá. Essa. Ontem foi um dia muito corrido para mim. Estava trabalhando com o deputado o dia inteiro e fui para a delegacia de manhã, depois fui com o deputado, depois meu telefone me tocou, era o pastor Borges, bispo, a madrasta da irmã Alexandra faleceu, precisa ir lá fazer o velório. Eu ainda tive que sair de onde eu estava, fui fazer o velório. Quando eu cheguei lá no cemitério, eu estava lá no cemitério e as pessoas ali, a família, e eu fiquei pensando, olhando aquela senhora, 68 anos, foi embora antes do tempo, 68 anos. Aí chegou um pastor bem, acho que mais velho do que ela, um pastor da Nazareno aqui. Ô, pastor Fábio, o senhor está aí, o senhor quer fazer? Eu falei: não, faz o senhor é mais velho que eu, pode, não, então vamos fazer junto e tal. Aí, a hora que ele deu a oportunidade, eu falei assim: a nossa vida, ela é como uma vela acesa. Todo dia ela está um pouquinho menor.
E às vezes ela apaga antes do tempo. Só que a nossa vida hoje está menor do que sexta-feira passada. Nós já gastamos mais uma semana. A nossa vida, ela é como uma vela, diminui todo dia. Depois que acabou, o pastor veio falar assim para mim, assim, bispo, eu nunca parei para pensar por esse lado. Ele veio falar para mim, a nossa vela está gastando, né? Eu falei assim, tá, pastor, por isso que o nosso reino não é desse mundo, Jesus falou, porque a vida que nós temos aqui é uma vela acesa. Só que a vida que Jesus nos dá é eterna. É eterna. Eu fiquei olhando assim, sabe, no cemitério, eu fiquei olhando assim, aquele monte de lápides, assim, e tem gente que está ali faz mais de 150 anos. Eu estava fazendo a conta. Falei, gente, quem foi essa pessoa que morreu há mais de 150 anos? Está aqui, ó, morta. Olha aqui, 1909. Eu falei, pô, não é possível, Valinhos existia já nessa época? Existia, irmãos Mar? Não? Já tinha um cemitério lá então, porque está lá a pessoa. Perguntando para o irmão Osmar, porque ele estava aqui vivo nessa época. Quantos anos tem Valinhos? 128 anos. Tem gente que não está no cemitério mais tempo que a cidade. É porque vocês sabem que a primeira coisa era o cemitério, né? Na cidade, a primeira coisa que existia era o cemitério. E teve gente que trouxe familiares, né? Os fundadores da cidade, eles faziam isso. Eles iam fundar a cidade, eles traziam os mortos, os fazendeiros, né? Que tinham dinheiro. Eles traziam os pais lá, não sei da onde, e transferia a cova, a sepultura, para ficar mais perto. E os fundadores das cidades são aqueles que têm a sepultura no começo do cemitério, se você não sabe. São eles que fundaram a cidade. Só que você olha lá, você fala assim, eu não sei nem quem é essa pessoa. Está aqui há quantos anos? A vida passou, esgotou, se encerrou para todos. E como essas pessoas viveram as suas vidas? Então eu faço essa pergunta para você aqui hoje, agora, nesse exato momento. Como você está vivendo a sua vida? É tudo por tudo. Quando você entrega tudo, Deus entrega o Espírito Santo. Se você entregar 90% da sua vida, Deus não vai entregar o Espírito Santo para você. Porque Deus não entrega 90% do Espírito Santo, nem 30%, nem 70%. É 100%, é tudo por tudo. É 100%. Não acha que você entregando 70%, você vai receber 100%. Você entrega tudo e Ele te dá tudo. É assim que funciona. Vamos ler o texto de novo? Olha lá, Isaías 28, versículo 9. Será também, como que é a pessoa que está aí no mundo vivendo uma vida, Deus dará? Será família que sonha que está a comer, porém acordando sente-se vazio, ou como o sedento que sonha que está a beber, porém acordando eis que ainda desfalecido se acha, e a sua alma com sede. Assim será toda a multidão das nações que pelejam contra a igreja, contra o templo, contra Sião. Fique em pé. Não resista ao templo. Não resista à presença de Deus. Entregue tudo. Tudo. Faça como a irmã Bibi. Está chovendo, ela está. Está frio, ela está. Está calor, ela está. É ou não é? Tá. Acontece o que acontecer, ela está. Você tem que. Só que não é só estar. Você tem que entregar a sua vida para Jesus.